Agora sim. Em Brasília, 19 horas. Estamos ao vivo? Ah, estamos. Olá, pessoal. Já temos um pessoal aqui, ó. 11 pessoals. Boa noite, minha gente. Então, dando sequência aqui à nossa participação na Semana de Design de São Paulo. Deixa eu mudar isso aqui mais para baixo. Vai ficar melhor. A gente vai fazer uma live hoje com um casal de jornalistas incríveis. Já são nossos melhores amigos de infância. A gente conhece há pouco tempo eles ao vivo e a gente não se conhece ainda pessoalmente. Que são a Denise e o Cleiton, um casal de jornalistas que moram no centro de São Paulo e criaram uma plataforma incrível para movimentar o coração da cidade, né? Para fazer isso que a gente está se propondo a fazer vindo para o centro também, ou seja, fazer reviver esse lugar da cidade que é o coração, né? Não é o Marco Zero é lá na Praça da Sé, no Centro Velho, a gente está aqui no Centro Novo, mas a gente quando viaja para outros lugares do mundo, a gente vai no centro de Paris, vai no centro de Milão, é ali que acontecem as coisas. E já passou da hora da gente entender que o centro da nossa cidade também merece essa atenção. E tem muita coisa bacana, muita história bacana, e está aqui pertinho da gente. Vamos chamar os dois aqui. A vida no centro. Cadê vocês? Dá um joinha para mim, Denise, Cleiton. Essa vida de blogueiro não é fácil, né? Tem uma luz aqui que fica esquentando a gente. Mas tudo para sair bonito na fita aqui e a gente fazer render essa conversa. Cadê vocês? Aqui. Cadê? Oi! Estão vindo. Olá! Tudo bom, Cleiton, Denise? Tudo bom, Paulo? Obrigado pela presença. A gente que agradece o convite. É um prazer estar aqui. Deixa eu mudar isso aqui para cima, que eu acho que vai ficar melhor. Ficou aí, minha amiga? Aí. Eu também tenho minha parceira aqui, mas ela não quer aparecer no vídeo. Né? Ela é mais caipira que eu. Tá ali atrás. Dando... Produção, Então, sou fã de vocês já há um tempão, né? Acompanhando aí, recebo as newsletters, enfim. E acompanho aí todas não, porque vocês fazem muita coisa, né? Só dando os pés aí vocês. Parabéns e obrigado pelo trabalho incrível que vocês fazem, né? A gente está chegando agora no centro para engrossar esse time, engrossar esse caldo. E bem-vindo, vizinho. Bem-vindo ao centro. Muito obrigado. E vamos começar por aí. Vocês moram também no centro, né? Moramos na Praça Roosevelt. O primeiro apartamento que a gente quase comprou foi na Praça Roosevelt agora, nessa nossa busca que durou quase um ano. O edifício Eufride, que é lá na esquina com Augusta, mas está muito detonado, não deu. Ali a gente não ia conseguir recuperar muito fácil, não. Mais fácil a gente foi vizinho de Augusta. É um que é na esquina em frente à praça e a entrada é do Augusta. É esse? É um prédio bem grandão, grande, tem um estacionamento. Né? Ele tem um estacionamento enorme embaixo, mas é um prédio que ficou muito largado há muito tempo, é uma pena. Incrível, uma torre gigante, os apartamentos são enormes. O apartamento é muito bom. Os apartamentos são grandes lá. A gente tem amigos que moram lá, mas eles já moram há muito tempo, então o apartamento deles é bem legal, que eles já estão lá há muito tempo. E a gente rodou, acabando edifício Os Arvos, no conjunto Os Arvos, né, no edifício Ambassador, que é aquela torre de apartamentos da esquina, e estamos felizes da vida aí, doidos para ir morar lá, né? A gente fez toda a demolição que a gente quis fazer em janeiro, fevereiro, aí veio a pandemia, parou,
depois a gente retomou devagarzinho, e acho que agora a gente vai ter que mudar para lá, meio acampado, assim, mesmo sem terminar, a gente vai mudar, porque a gente está com muita vontade de fazer essa mudança, e também para estar levando a nossa loja para o centro, aí justamente para a galeria do Conjunto Usados, exatamente embaixo desse edifício, né? Mas conta um pouquinho de vocês, como é que vocês chegaram aí para o centro, que ideia foi essa de linda, né? Ela é muito montar essa legal, muito plataforma? bem-vindo e vai ser um sucesso a loja nesse lugar, tenho certeza. Vai ser um sucesso ainda maior. Obrigado, obrigado. Conta um pouquinho, como é que vocês chegaram no centro? Vocês moram há quanto tempo no centro? A gente Como mora é que é há isso? quase 4 anos, Quase né? 4 anos agora. Quase 4 anos. A gente resolveu mudar porque a gente ouviu. Bom, eu estava morando em Brasília, o Cleiton morava aqui, a gente estava se namorando à distância, tal, não sei o quê. Aí resolvi mudar para São Paulo. Aí, bom, vamos morar onde? Aí a gente começou a olhar tal, e eu tinha ouvido falar que o centro estava interessante. Isso no final de 2016, né? Não era o que é hoje. Hoje ninguém tem dúvida mais, né? Mas final de 2016 não era ainda consenso. Ainda não é, né? As pessoas legais já sabem que é muito legal, né? Mas ainda era menos conhecido isso. Aí a gente ouviu falar que estava ficando interessante, estava mudando, sim, estava interessante e tal. A gente veio investigar. E aí. E foi assim, né? Como a Denise comentou, a gente era assim, sabe, um sinalzinho aqui, um sinalzinho ali, alguém falava alguma coisa, e aí a gente veio, né? A gente foi muito legal. A gente foi almoçar no Copan. A gente foi, ali na rua interna do Copan, tinha um restaurante mexicano ali chamado La Central. E era um restaurante bacana, legal ali. Onde vai ser a megafauna agora. Exato. Exatamente, era ali. Adorava ali a sopa de milho ali, muito bom. Frequentei bastante. E aquela vibezinha toda ali, né, da rua interna ali, então tem o Dona Onça. Sim. Aí, nessa época não tinha, eu acho, veio um pouco depois o Orfeu, mas já era uma... Ainda não tinha. Mas, assim, eu estava morando em Brasília, né? Então, era novo, né? A gente não era frequentador do Copan até aquele momento. Mas aí a gente veio, vamos ver como é que tá aí. Aí a gente imediatamente já decidiu morar aqui, né? Porque assim, eu sou de São Paulo, sempre morei aqui, e eu tenho uma relação afetiva com o centro que vem da adolescência, assim. Então eu morava longe, ali perto do Jabaquara, tal, e vinha na adolescência, pegava o ônibus e vinha muitas vezes à tarde para a Galeria do Rock, ou então, e aí mais tarde, depois eu fiz Casper Libero na Paulista, e a gente vinha sexta-noite para o Bexiga, então eu tinha essa relação afetiva com o centro, né? Mas nos últimos tempos, e aí eu já estava morando em Pinheiros há muito tempo, e eu vinha para cá, o meu elo com o centro nesse período todo era assim, algumas visitas ocasionais na galeria ou então na Praça Roosevelt, por causa dos teatros aqui. Só que quando a gente... Aqui é maravilhoso, os teatros, aqui os bares, né? Então, quando a gente decidiu morar no centro, a gente começou a investigar melhor, e aí pronto. Mas foi imediato, assim, porque aí a gente... Porque é isso, a informação ainda era muito, assim, limitada, né? O que você encontrava na imprensa e tal. Mas a gente foi lá e aí começou a perguntar para as pessoas, e aí, como é que é aqui? Todo mundo falou que adorava. Mas não é perigoso à noite? Não, não é. Assim, mas todo mundo, né? Da garçonete assim, todo mundo falou que adorava. E a gente também imediatamente decidiu e começou a procurar. E eu queria morar no Louvre. Era assim, o meu sonho era morar no Louvre. Vizinho seu, né? No edifício do São Luís. Eu achava assim lindo, acho, né? Esse prédio é lindo, maravilhoso e tal. Mas aí a gente foi ver, os apartamentos que a gente viu não eram muito legais, assim, era muito barulho, a gente ia trabalhar em casa, então não podia ser um lugar barulhento, com ônibus e tal. Aí não deu certo. Aí a gente foi ver no Copan também. E naquela época a gente ia alugar. Então, assim, apartamento para alugar no Copan era complicado, tudo muito, muito ruim, assim, o que a gente viu. E aí a gente caiu na Praça Roosevelt. Eu nem conhecia muito bem, mas aí foi, assim, paixão à primeira vista, assim, total. Porque tem uma luz, tem uma coisa, assim, incrível aqui. Assim. E são prédios já estava reformada a praça, quando vocês vieram. Já. Ela foi entregue em 2012.
Nossa, mas pô, passa o tempo, né? A gente vai ficando velho, passa muito rapidinho. Isso foi no Sabe fim que eu morei eu sou do interior de São Paulo, né? Na região de Ribeirão Preto ali, Jardinópolis. A Carol também é de Ribeirão. Mas eu tô aqui há muito tempo, tô há, sei lá, quase 30 anos em São Paulo. Cheguei aqui em 92, 91 para 92. Eu E o também. meu Eu sonho era cheguei morar. em Eu fiz 93. faculdade de arquitetura e o meu sonho era morar no Copan, né? E aí eu cheguei, mas não deu de primeiro ali para morar no Copan, fui morar numa galeria que chama Nova Barão, que ali é uma travessa da Barão de Itapetininga com a 7 de abril. Galeria, né? É, tem a Rua Baixa, a Rua Alta, movimentado ali, é bem bonito. E aí morei ali durante um ano, mais ou menos, e aí consegui achar como eu queria no Copan e fui morar aí no bloco B, lá em cima, 31º andar, assim, era incrível, assim. Foi muito Olha, legal, foi muito legal. Ah, e Eu a adoro os vida centros da do cidade. estudo do A gente tem, Copan, como arquiteto, a gente tem, acho que essa obrigação, assim, de revelar um pouco de coisas é. que a gente sabe, tudo aí, para as pessoas que não têm obrigação de saber disso, né? Porque realmente a mídia não favorece muito, assim, essa nossa questão do centro da cidade, né? E é tão diferente, né? Quando a gente viaja para outros lugares, a gente vê tão. Por exemplo, eu vou para Milão, a cada 2 anos tem a Feira do Móvel em Milão, né? Eu não vou a cada 2 anos, eu vou, sei lá, a cada 6, mais ou menos. Mas o hotel mais caro é no centro. Quanto mais no centro, mais perto do Omo ali, é o mais caro. E aqui é quase que o mais barato, é muito louco, né? Uma inversão absurda, né? Mas está E a gente tem uma mudando, né? arquitetura. Está mudando e vamos É. mudar, vamos acelerar isso. Não, Né? eu A acho que gente o tem, Pan, por exemplo, nesse, é nesse, uma nesse pedacinho, é, Oi? nesse pedacinho da cidade ali, né, nessa região da República, que pega ali a Roosevelt, enfim, no Centro Novo, né, é um lugar muito importante, né, para a arquitetura moderna brasileira, que era talvez se não a segunda ou terceira, ou a mais importante do mundo naquele momento, Pois né? é. Então a gente tem uma importância muito grande essas construções. O Copan é uma coisa inédita na história mundial da arquitetura, assim, né? O edifício Itália, ele tem várias questões, né? Eu vi que vocês falaram outro dia sobre o Jaraguá, né? Que era o jornal Estado de São Paulo, com mais hotel. Enfim, então tem uma importância muito grande, a gente tem que botar isso na roda, né? E vocês falam também de arquitetura, mas também de gastronomia e outras coisas que é até mais amigável, mais palatável, né, em todos os sentidos, para trazer as pessoas, né? E É. como é que vocês sentem isso, o movimento que vocês fazem, a aceitação das pessoas, vocês sentem que vão convertendo pessoas? Como é que é isso? Conta Não, um sempre pouquinho aí foi da muito função positivo. social. Quando a gente começou, o que a gente sentiu foi que a gente virou meio um porta-voz das pessoas, quer Uhum. dizer, as pessoas viram a gente como um porta-voz das pessoas que já moravam aqui, já sabiam que era um lugar incrível, mas não viam isso retratado, publicado. Então, a primeira reação quando a gente montou o Abdano Centro foi essa: ah, que bom que vocês estão falando isso, porque eu falo para os meus amigos, eu falo para a minha família que aqui é legal, mas eles não acreditam, né? Foi uma coisa de tipo, uau, que bom que tem alguém falando, escrevendo, né? Publicando isso. Porque isso dá um aval, né? A pessoa já achava isso, mas a família Sim, falava, pô, mas sim. você é louca, né? Era essa a situação, né? Tipo, se a pessoa 10 anos atrás fosse morar na São Luís, eu falava assim, morar na São Luís já é um lugar incrível, sempre foi, mas as pessoas ainda não É, sabiam disso, né? Então a gente é, sentiu é. uma receptividade enorme. Mas tem sim, tem preconceito. Tem ainda gente que só vê a coisa da degradação e tal, mas está diminuindo bastante, né? tá? E o que a gente, isso foi assim, e isso até motivou a criação da Vida no Centro, né, Paulo? Porque nós dois somos jornalistas, a gente sempre trabalhou em redação durante muito tempo, e eu já empreendia um pouco antes disso, e quando a gente veio para cá e teve essa reação, essa sensação como usuário, como cidadão, como curioso pelo território, a gente falou, poxa, isso aqui tem muita história para contar, por motivos E as óbvios. pessoas querem saber, né? Por motivos óbvios, né? É um lugar onde a cidade nasceu, tem um legado arquitetônico, tem um legado histórico e tem uma cena nova acontecendo de gastronomia naquele Sei. momento começando, assim, naquele momento começando, né?
Então tinha algumas, por exemplo, a Dona Onça que já estava mais tempo, aí tinha o Ramona, de repente tinha o Paribar, mas tava, então ainda alguma cena estava começando. Essa cena da Vila Buarque, agora gastronômica, não tinha. Então na Rego Freitas, na Bento Freitas, ali perto do IAB, era uma região que naquele momento, estamos falando aí de 3 anos atrás, você passava lá à noite, não tinha nada, e aí, com a rua vazia, aí sim você tem uma sensação de insegurança, né? Então a gente falou, meu, tem muita história para contar aqui. Foi assim que nasceu a Vida no Centro. E a gente fala bastante sobre a arquitetura, o legado arquitetônico, né, a história, e as pessoas têm muito interesse nisso. E interessante que nessa primeira vez que a gente foi almoçar no Copan, tinha um grupo de pessoas, eu não sei se eram arquitetos, mas tinha um grupo de turistas observando os prédios. Exatamente. Eu acho que 2 casais ou 3 casais, pessoas mais velhas um pouco, que estavam ali, foram almoçar lá, porque a gente viu a movimentação ali. Estavam ali para olhar a arquitetura. Porque eu imagino que você deve, quando você vai nesses eventos, devem te perguntar isso, né? Sobre. São Paulo é conhecida, né? E especialmente estudantes e tal. Deve ter um interesse muito grande sobre a arquitetura modernista, não tem? Tem. Eu acho que já teve mais, né? Ali nos anos... A arquitetura moderna aconteceu muito no Brasil. Foi muito forte no Brasil, né? Principalmente, começou pelo Rio de Janeiro, né, nos anos 30, e depois isso se espalhou um pouco para São Paulo, e chegou aqui nos anos 60, o auge estava em São Paulo, realmente, né? Mas eram os maiores teóricos de arquitetura do mundo, que escreviam livros e tudo sobre isso. O Brasil estava na capa, né, nesses momentos aí, né? A gente tem uma arquitetura que realmente é muito importante no mundo, né? Mas eu acho que continua tendo, e, enfim. E esse patrimônio é o que a gente tem que realmente valorizar e usar, né? Exato. Vocês estão falando de... Eu comecei a fazer uma pesquisa porque eu não consigo chegar num lugar só e cuidar só da soleira para dentro da minha casa. Eu acho que a gente tem essa obrigação de cuidar da calçada e cuidar, né? Você começa a pensar em cuidar do prédio, aí você vê que o brise está meio mal pintado, aí você já tenta achar um artista e falar com a Souvenir para ver, sabe essas coisas de... A gente tem um pouco essa mania de arrumar, né? E teve talvez você já tenham estudado ou visto alguma coisa até melhor que eu sobre isso, mas já ouvi muita gente falar do Paddock, que é um bar, que era o bar da boemia, assim, nos anos 60 e 70, que ficava na Galeria das Árvores, né? No andar de cima da galeria, tem meio que uma praça assim que se abre sob a copa das árvores da Avenida São Luís e a biblioteca atrás. Ali tinha um bar muito importante, assim, o pessoal, os intelectuais da época, ali era o point de encontro deles, assim. Eu queria saber mais desse tempo. Né? E ali está fechado. Você vai reativar, então, é isso? Oi? Você vai reativar esse espaço aí, já é o próximo plano, é esse? Então, você sabe que essa galeria, essa galeria ela está muito vazia, né? Tem muita loja vazia, né? Tem assim 80% das lojas estão vazias, né? Porque acho que pegou um período de mudança aí, que essa desvalorização do centro e o fato de... Porque aquela esquina, essas galerias, né, um pedaço da Rua da Consolação e mesmo da Avenida São Luís, era o lugar onde tinham todas as agências aéreas, estavam ali, as agências de turismo, de viagem, ali era o lugar disso, né? E isso tudo virou digital, não por conta da pandemia, mas já de anos para cá. Ninguém vai mais comprar um bilhete, levar uma coisa impressa, nada disso. Então foi desocupando o fato do estado de São Paulo também, do jornal, ter se mudado dali para a Marginal, deu uma desvaziada, que era um point, essa história vocês devem conhecer como jornalistas, né? Ali era um ponto importante dos jornalistas ali, aquela região ali. É por ali que o pessoal circulava, né? Só sobrou a lanchonete do Estadão. Mas, que é um ponte, né? Aquela é eterna, né? Ali aquele sanduíche é inesquecível, né? Mas o que é interessante, não tem problema, que, por exemplo, teve toda essa cena que você comentou, né? O Paribar também teve um papel super importante ali. A Galeria Metrópole também, nos tempos áureos, também já foi, tinha um point musical naquela região toda. Mas o que é interessante é que esse movimento do centro de glamour, decadência e retomada,
a curva já está ascendente. Então, e Tá. isso é um estímulo para que a gente tenha mais força para reivindicar as melhorias que precisam ser feitas, né? Porque o primeiro passo para um lugar se transformar, um território se transformar positivamente, é que você tem que ter pessoas ali, né? E pessoas com a sua mentalidade. Por exemplo, de chegou, você já quer melhorar o prédio, você já quer melhorar o entorno, a calçada. Eu acho que o que nós estamos precisando em São Paulo e eu acho que nas grandes cidades brasileiras todas, é cada vez mais essa mentalidade cidadã de olhar não só da parede para dentro, é de olhar da parede para fora. Né? É também pensar, por exemplo, um condomínio, um cuidado com o lixo que você vai ter, é um impacto na cidade. E quanto mais tiver uma cena gastronômica, uma cena cultural na calçada, mais segura vai ficar aquela região, mais vibrante, mais criatividade, né? E eu acho que o centro, ele vem nessa onda nos últimos anos, especialmente nessa parte do Centro Novo que você comentou, né? Que pega aqui Roosevelt, começou com o Baixo Augusta, depois veio para Roosevelt, e agora já tem Vila Buarque, já está vindo. Então, eu acho que a chegada de pessoas como você, né, do seu escritório, da sua empresa, né, e o Pitá, que chegou um pouquinho antes também, que a gente até fez entrevista com eles, isso é super importante, isso é benéfico, isso acho que tem um efeito catalisador de transformação muito importante aqui para o centro. É nisso que a gente acredita muito, né? E você tem toda a razão. O que faz um espaço estar vivo é gente na rua, gente ocupando, né? E quanto mais misturado, melhor. Né? Exato. Quanto mais todas as atividades, com residência, com bar, restaurante, biblioteca, enfim. Aí já tem toda uma infra, né? De transporte, você já tem naturalmente, né? Várias estações de metrô posicionadas aí, enfim, é o lugar onde tem mais metrô em São Paulo, né? Enfim. Agora, conta essa mistura. Quando os seus clientes, conta a sua mudança aí, os seus clientes estranharam você vir para o centro? Como é que foi a reação? Então, só estou tendo reações boas, assim. Eu fiquei com bastante dúvida no começo, escolhi alguns, assim, para eu ficar entrevistando e questionar se eu viesse para o centro, como seria, né? Então, eu tive também o cuidado de escolher a dedo, assim, porque eu acho que essa posição da Galeria Arvos, você tem, dentro desse conjunto, né, que é uma torre de escritórios, uma torre de apartamentos, 2 andares, né, dois níveis de galeria de comércio, e 4 andares, que é um bloco, que é um estacionamento rotativo, que é o estacionamento dos Arvos, né? Na minha cabeça, aquilo ali é meio que o limite onde certas pessoas chegam, né? É ali que você tem, no estacionamento dos Arvos, é que você tem a van que leva o pessoal, que deixa o carro no estacionamento dos Arvos, com toda a segurança, porque ele desce a Rua da Consolação, que já é uma rua, né, amigável, vamos dizer assim, sem muitos perigos. Ela vem lá dos Jardins, passa pela Paulista, Bela Vista e chega. Então, ainda acho que as pessoas vêm muito naturalmente por esse caminho, né? E aí chega e deixa o carro no Conjunto dos Arvos, entra na van do CCBB e vai para o museu, ou vai para o Teatro Municipal, para lugares assim, né? Então, isso me ajudou muito a tomar essa decisão, né? Ter essa garagem. Até porque isso era um problema que eu tinha, tenho até hoje, né? Eu ainda não fiz a mudança totalmente. Eu estou na Vila Madalena ainda. E lá a gente tem um problema muito sério de estacionamento, né? E as pessoas vão de carro. Vai de carro, né? Não é? Isso. Quer dizer, não é um e a gente tem uma parte que vai morar no entorno, não é esse tipo de produto, né? É uma coisa muito específica. Não, é também. Não, é também. É também. É também. Por exemplo, quando a gente foi para a Vila Madalena, isso tem 8, 9 anos, eu fui para lá, eu coloquei a loja porque eu achava que tinha que estar mais perto dos meus clientes ali, que não era exatamente na Vila Madalena, mas em regiões de bairros, porque a minha marcenaria é no Cambuci, né? Eu tentei montar um showroom lá junto da marcenaria. As pessoas, quando vão, adoram ver a marcenaria e tudo, mas as pessoas morrem de medo de chegar até ali, porque tem que passar pelo glicério, e realmente é um lugar mais barra pesada mesmo, né? Hoje está bem melhor, mas quando eu fui para lá era pior. E aí eu botei essa loja naquela esquina, esperando atender os clientes que eu já tinha, para ter um lugar, um ambiente mais, né, que eles pudessem vir com mais tranquilidade. E, por incrível que pareça, a gente começou a ter muito mais clientes da região, as pessoas que passam por ali e tal, né? Então, tem isso, né? Uma loja que
essa não vai estar exatamente na rua, mas a galeria é completamente penetrável, atravessável, enfim. E a ideia é ter esses clientes ali da região também, né? A gente pensa muito em fazer parceria com esses estabelecimentos que já estão mais estabelecidos ali, e é esse mesmo público, né, que a gente tem, né? E tem O muita público gente que final. está nessa região. Tem prédios novos, recém-lançados, e tem prédios em construção. Então, tem um aumento aí de população, né? Já contratada aí pelos próximos anos. Assim. Então, tem um público, além do público que já moram, tem um público novo que está vindo. A gente percebe também que tem uma troca, né? Tem um público ali na São Luís, por exemplo, ainda tem pessoas de idade bem avançada, assim, que ficaram sozinhas, ou famílias pequenas e tal, que vão morrendo, enfim, vão querendo sair para outro lugar, enfim, ou fica doente, tem que morar com o filho que está em outro lugar, mesmo não querendo sair dali. E aí as pessoas que estão vindo é uma geração bem jovem, assim, né? Casais jovens, assim, gente de 30, 40 anos. Eu sinto que tem também esse virou um novo lugar para essas pessoas virem, né? Que até um tempo atrás acho que não era, né? Não era natural acontecer isso. Né? Exato. Eu acho que esse é um dado novo dos últimos anos, Paulo. Tem uma chegada de um público adulto jovem aí e muito ligado, enfim, à economia criativa de uma maneira mais ampla. E traz uma outra vibração assim também. E o que é legal é que tem essa mistura, né? Então tem os moradores mais antigos, tem esse público novo que está chegando, tem muita gente assim que a gente conhece, eu já ouvi falar na casa seus lados 50, 55, 60, que às vezes os filhos já cresceram, já está só o casal, não sei o quê, e vem para o centro para viver mais a vida urbana, sabe? Então eu acho que as pessoas que gostam de um estilo de vida mais urbano, mais na rua, né? Mais de andar, de caminhar, são essas pessoas que estão vindo para o centro agora. E os jovens mesmo de idade, para esses prédios novos, né? Os estúdios. Que são menores, apartamentos pequenos, tal, mas com praticidade. Então tem esse rejuvenescimento do público, né? E é isso que dá essa vibração realmente, né? E vocês que estão mais aí familiarizados com isso, como é que tá essa questão de políticas públicas? A gente está mudando de prefeito agora, domingo, né? A gente vai eleger um novo. Como é que está isso? Vocês têm notícias assim de ações? Eu vejo por exemplo, que foi trocado as calçadas, né? Estão trocando as calçadas, refazendo as calçadas ali da região, né? Mas vocês devem ter muito mais conhecimentos. Eu queria saber um pouco disso. Assim, falta muito zeladoria no centro, né? A gente ainda tem problemas de limpeza, calçadas esburacadas ainda, mas acho que nos últimos tempos houve uma atenção maior para o centro, né? Assim, as coisas não é que tá bom, tá longe de estar bom, mas houve um olhar para o centro nos últimos anos. Então, várias metas desse governo atual ligadas ao centro, a gente percebe que teve um olhar maior assim, nos últimos anos. Essa obra de calçadas, por exemplo, é super importante, né? Embora a gente vê que ela é mal realizada em muitos momentos, assim, a gente vê uns buracos, ela é mal executada, mas a ideia é muito importante, porque calçada é um problema muito grave para você, é um obstáculo muito grave para você caminhar, né? E especialmente para pessoas mais idosas. Então, isso está sendo olhado. Agora, a limpeza, a gente tem, né, nota uma deficiência e tal, mas tem um olhar para o centro, isso que eu acho que é interessante. Eu acho que o dado novo é esse, o centro passou a ser considerado pela administração pública, né? Então, agora, até quando a gente pensa assim no poder público, na relação dele com o centro, ele tem uma trajetória nesse processo. Eu acho que teve nesse processo todo de degradação, ele chegou à degradação por vários aspectos, né? A saída das empresas daqui, e aí os moradores saíram, e o poder público também esqueceu o centro, porque não tem gente cobrando, né? Não tem empresas cobrando, o poder público fica lá. Agora, nos anos 2000, por exemplo, começou um processo do poder público, Estado e também Prefeitura, principalmente o Estado, mas a Prefeitura veio para cá no início da década de 2000, muitos
o governo estadual trouxe muitos órgãos públicos para ocupar prédios do centro de São Paulo, isso ao longo dos anos 2000, 2010, né? Então, isso houve, né? E isso ajudou também. E com isso, quer dizer, muitos trabalhadores, né? Muitos funcionários que ativam o comércio local, né? Ativam os restaurantes. Então, tem esse processo que foi importante e foi feito. Agora, quando você pensa em política pública mesmo, realmente ficou muito abandonado e muito largado. E agora, de pouco tempo para cá, a gente percebe que pelo menos o centro entrou na pauta do poder público. E porque a sociedade está ali cobrando. Tem mais gente morando, né? Tem mais uma cena gastronômica acontecendo, então isso também chama a atenção. E, ao mesmo tempo, tem também uma tendência dos últimos anos de reivindicação de uso do espaço público pelas pessoas, né? A gente vê os eventos como tipo Carnaval, a Paulista Aberta, a parada LGBT, as pessoas querem ocupar a rua. E também ocupar para ir num parque, para ir o Minhocão, as pessoas ocupando o Minhocão. As pessoas hackearam o Minhocão, né? Então, eu acho que isso tudo cria uma sensação, cria uma situação em que o poder público é quase que obrigado a tomar mais cobrado. Eu acho que é esse o processo que a gente está vendo agora, né? Eu acho que a volta da classe média para o centro é muito positiva nesse sentido também, porque é mais gente com voz cobrando o poder público. Enquanto as pessoas que estão no lugar não têm voz, o poder público fica acomodado. O poder público só age na reação, né? Ele não tem muita nem capacidade, acho, financeira e de tomar decisões e liderar os processos, né? A gente não vê isso normalmente no Brasil. Mas ele, questionado, cutucado, ele reage. E a gente está nesse momento lá, né? E de gente com voz vindo morar no centro, e aí essas pessoas é que vão fazer a transformação, vão provocar a transformação. E, ao mesmo tempo, Paulo, tem o jovem também, ele está hoje cada vez mais com uma mentalidade ativista, uma mentalidade de cobrar mesmo, né? Então a gente vê isso muito claramente, tanto nas questões identitárias, nas questões, por exemplo, raciais, nas questões sociais. Então esse jovem que está aqui também acho que traz mais um outro elemento de pressão. Ele traz essa voz, né, também. Traz essa voz também. E aí não é só classe média, aí é em todas as camadas, assim. Todas as camadas. Mas ele traz essa coisa de se querer ser ouvido e querer participar e ajudar a tomar decisões. Então, eu acho que a gente está num momento muito positivo nisso, né? Mas está tudo muito longe de estar resolvido, né? A trajetória é longa. Mas a gente está a caminho, acho, de a partir das cobranças ter soluções. E tem coisas muito legais, né, Paulo, assim, acontecendo. Então, por exemplo, você vê São Paulo, o nosso grande amigo Kleber Pagu, produtor de arte urbana, tal, costuma dizer, São Paulo é a capital mundial da arte urbana. E aqui no centro de São Paulo, especificamente, é uma galeria de arte a céu aberto. Então, você desce a Consolação, desce ou sobe, você vê murais de fora a fora. Lindo, né? O Minhocão, uma maravilha. Minhocão. Né? Então, essas coisas todas, acho que começam também a trabalhar. Acabou de criar um do Cobra, né? Exatamente. Não, tem o do Cobra, que é do lado de Perdizes, mas do lado de cá, aqui no comecinho, tem o da Rana. Da Rana. Dois, na verdade, que um do lado do outro. Que é uma muralista jovem, a gente até fez um podcast com ela. Não é essa. Não é a Lucatelli? É verdade. A Lucatelli. É verdade. Nós fizemos um podcast com ela e o Pagu. Ela é uma muralista jovem. Assim, super jovem. Mas a gente, outro dia, olhando pela janela, se de repente estava lá o painel já na metade, assim. Tipo, você passa uns dias sem olhar para aquele lugar, quando você olha, tem uma transformação. É literalmente assim. Você passa, olha, e ali da rua, vocês estão de camarote, né? Olhando para o Minhocão ali, né? Apartamento de vocês, que é. Em termos de murais, a gente vê 5. A gente vê 5. Assim, olhando, assim, tem 5. Isso traz uma autoestima, inclusive, né? Eu também não sou daqui, eu também sou leitora de São Paulo. Eu vim para cá também, como você, nos anos 90. Era outra, o sentimento era outro, né? As pessoas adoravam odiar São Paulo naquela época, né? Adoravam morar em outro lugar, lembra?
Aí eu passei muitos anos, morei fora, tal, depois voltei para o Brasil, fui para Brasília, tal. Aí quando eu voltei agora há 4 anos, morar aqui, é outra. O sentimento em relação à cidade é outro. É totalmente diferente. Você percebe por quê? Muito A diferente. diferença da minha trajetória é que fiquei por aqui. Você tem uma visão, é que nem quando você vê o filho crescendo todo dia, você não percebe, né? Mas Você deve ter uma visão mais interessante. as pessoas adoravam odiar, né? Adoravam falar mal. Hoje, as pessoas percebem as vantagens de estar num lugar onde tudo acontece. E aí, as pessoas começaram a perceber que elas, não, nem todas, mas assim, começaram a tentar poder escolher reduzir os impactos negativos. Então, as pessoas querem morar perto do trabalho, não usar carro. Elas começaram a perceber que algumas coisas têm solução, nem tudo, e nem para todo mundo, mas algumas têm. Que as pessoas podem resolver, às vezes, na vida delas, simplificar a vida. Essa rejeição ao carro, por exemplo, que é uma coisa, é um dado dessa geração jovem, no centro a gente vê isso muito forte, né? Aqui, por exemplo, o número de postos de gasolina fechando é alto, é recorrente, né? Estacionamentos aqui, edifícios, garagens aqui estão tendo prejuízo. E a gente vê vários estacionamentos fechando para dar lugar a prédio e tal. E você vê que o preço do que fica não aumenta, ou seja, não tinha demanda mesmo. Na Amaral Gurgel tem uns 3 que eram postos de gasolina que estão virando prédio. Vão virar prédios, Tem estacionamento fechando, posto de gasolina fechando, e mais gente vindo morar. Então, eu, pelo menos, considero que o adensamento nessa região central é uma coisa muito positiva. Porque você não pode ter espaços ociosos no centro de São Paulo, né? No centro da cidade. Não faz o menor sentido, né? Tem um filme que está para sair do João Farcas que é sobre isso, sobre adensamento na cidade, bem interessante. Não sei se estão sabendo, eu vi uma préviazinha outro dia, daqui a pouco está aí na roda. Mas isso você está falando desse posto de gasolina, por exemplo, do lado do Minhocão, é engraçado, né? Porque um tempo atrás as pessoas estavam só saindo fora desses prédios do Minhocão, né? E depois dessa ocupação, desse hackeamento, eu adorei essa definição do Cleiton, né, em relação ao Minhocão, né, que não é nada, né, assim, que as pessoas não precisam de nada ali, é só você bloquear as duas de sexta-feira, 9 da noite, até segunda-feira, 6 da manhã, não precisa ter mais nada, né, ali não tem policial, não tem segurança, não tem nada, se tem um cara vendendo coco gelado é porque ele resolveu e foi lá e vendeu, não tem uma árvore, não tem nada, as pessoas já ocupam e aquilo já é uma qualidade de vida diferente, né? Imagina se aquilo pudesse se transformar num imenso parque verde realmente, né? Mas esses investimentos aí tá na cara, né? Não é à toa que as pessoas estão investindo, tirando esses postos de gasolina, ocupando esses terrenos, fazendo torres ali de apartamentos pequenos são, né? Justamente para esses jovens, né, que tem essa cabeça mais para isso. O cara vai morar debruçado no Minhocão. A gente está apostando que aquilo vai virar um parque, né? Eu torço, né? Essa administração do prefeito Covas, né, me parecia muito que, num certo momento, aquilo ia virar verdade, né? Parece que ia ser o feito dele, né? Teve uma hora que estremeceu a coisa e desandou e quase que não reabriu agora. Só reabriu e o Minhocão fechado, né? Gastando policial nas entradas para as pessoas não entrarem e circular, isso era absurdo. Mas eu acho que, de maneira geral, as pessoas estão apostando que aquilo vai realmente virar um parque, né? E tem todo sentido. Na prática, né? Por exemplo, domingo a gente foi lá. Tinha muitas famílias, muitas crianças, muita gente não mora em lugares que não tem área de lazer, não tem área livre, não tem área de sol. Então, ali é um lugar incrível, né, para isso. É uma ocupação muito, muito interessante, assim. E é espaço público, porque as pessoas querem espaço público. O Anhangabaú, quando reabrir, vai ser uma área dessas. Hoje está super criticado, tá? Mas as pessoas vão ocupar, tenho certeza absoluta que elas vão ocupar, porque é um lugar aberto. O que as pessoas querem é isso, espaço, né? E espaço público. Eu acho que essa coisa de shopping center já foi, né? Isso já é coisa do século XX já, né? É muito faz de conta, né? Você não encontra as pessoas de verdade, parece que todo mundo vai lá produzido para aquilo, né? Eu acho que não é real, né? Para mim não é real. Para nós a gente acaba usando, não temos jeito. Tem alguns lugares que eu acho que funcionou bem, que ajudou inclusive, ter uma mistura um pouco maior na cidade, como no caso do shopping aí de Higienópolis, né? A gente percebe que foi
foi benéfico, né? As pessoas morriam de medo de ter um shopping ali, e de repente as pessoas que moram em volta usam e as que não moram também vão lá e usam. Enfim, acho que esse pode ser um exemplo mais bacana, assim. É um shopping que está se abrindo cada vez mais, né, para a rua, né? Ele começou como aquele blocão fechado, que você não tinha quase que luz natural, e ele está se abrindo pelos lados, assim. Enfim, acho que estão percebendo um pouco está mudando um pouco essa mentalidade, né? Perdendo Se fosse um bloco fechado, lá, né? É. Só consome, consome, consome. Né? Essa coisa de consome é cafona hoje em dia, né? Não tem mais, não é mais por aí, né? A gente acredita muito nisso, né? O meu trabalho tem muita conexão com essa questão da sustentabilidade, porque eu trabalho com madeira, e madeira, se a gente não pensar em sustentabilidade, eu não vou deixar esse trabalho para o meu filho. Acabou, né? A floresta você consegue destruir ela rapidamente. Tem aí, já visto as coisas que têm acontecido nesse governo aí federal, né? Então tem que ser sustentado. Esse é um dado interessante, Paulo, que você colocou do sustentável, porque eu acho que a gente está vivendo um momento, isso é global, mas o Brasil também está vivendo, enfim, que é cada vez mais, tem uma mudança de comportamento em curso aí, tem uma tendência muito forte de busca por sustentabilidade, um conceito mais amplo, né? Sustentabilidade, quando surgiu nos anos 90, era muito ligada, primeiro, a questões de ecologia, depois um pouco questão de lixo, mares. Agora, a sustentabilidade é um jeito mais amplo, como, por exemplo, rever os hábitos de consumo. Isso também é sustentabilidade hoje. E as pessoas têm uma tendência agora, principalmente nesse público mais cosmopolita, mais urbano e tal, de rever o seu consumo, né? Menos é mais, para que eu tenho que ter 10 mil bolsas no armário, não sei o quê, por que eu preciso de carro? O carro ele vai ter um custo para a cidade, ambiental. Cada vez mais as pessoas estão pensando isso. E isso está fazendo, também está levando a uma nova relação com o espaço público, né? As pessoas estão querendo ir para a rua, estão querendo caminhar mais nas ruas, estão querendo, reivindicando mais áreas verdes na cidade, ou então estão querendo, por exemplo, aqui, a Praça Roosevelt, ela tem verde, mas ela não tem uma parte também de convivência. A coisa mais maravilhosa que a gente vê na cidade, a gente sempre fala isso quando a gente tem live, evento e tal, os skatistas prestam um serviço enorme à cidade e ao centro de São Paulo, porque eles ocupam um lugar e dão vida. Isso acontece aqui na Praça Roosevelt, vai acontecer no Minhocão, já acontecia no Anhangabaú, vai continuar acontecendo. E cada vez mais esses usos estão misturados. É o skatista, é a criança, é a pessoa com o cachorro, é o idoso que vem caminhar. Essa é a beleza que a gente está vivendo hoje, né? E que vai cada vez crescer mais. Isso vai tornar a cidade mais humana, já está tornando, né? Vai tornando a cidade mais leve, né? Isso está acessível a várias classes no mesmo lugar, porque né? Diferentemente do shopping center, né? Isso não custa dinheiro, muito pelo contrário, né? É só ocupar, né? Já está aí. Já existe o lugar, né? E no seu trabalho, você também aplica esses conceitos, né? Esse menos é mais, por exemplo, eu vejo que é muito presente, né, no seu trabalho. Isso é o que está em alta agora, né? Pois é. Simplicidade, né? Assim, a concisão, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar no sentido de o quanto de matéria-prima que a gente usa para realizar uma cadeira, qualquer outra coisa, isso é muito importante, né? E não só a quantidade que a gente usa, mas o quanto... A questão principal, pelo menos dentro da minha área, que eu consigo ver em relação à sustentabilidade, não só na minha área, mas em todos os bens de consumo, que essa palavra é péssima, que isso tem que mudar, não é para consumir, é para utilizar aquilo e transformando isso. Claro. Mas é o tempo de duração que esse objeto tem na sua vida. Não na sua vida, no mundo, porque pode passar, inclusive, para a sua vida e ficar para o seu filho, aqui demorar mais um tempo. Né? Prático, né? Que vai saber até quando que vai estar por aí, né? Então, nessa minha área, né, da decoração, da arquitetura, de interior principalmente, né, demorou, mas finalmente está indo para uma coisa assim, não tem essa coisa de você ficar trocando a decoração, ficar trocando o móvel a cada estação, a cada coisa, isso não faz sentido, gente, né? É muito recente. O design de móvel no Brasil começou lá, também nos anos 40, ali, 50, mas depois deu uma parada geral, não sei se por conta
do golpe militar, enfim, tal, e é muito recente esse renascimento do design brasileiro, assim, de móveis, né? Mas a gente já percebe uma mentalidade... É bem forte agora, né? Ele tá forte, não tá? Tá bastante forte, tá bastante forte. E acho que os irmãos Campana são um grande... Foi a grande mudança nesse sentido, né? E mais uma vez a gente teve que ser reconhecido lá fora para começar a valorizar aqui dentro, né? E eles conseguiram furar essa bolha, né? Então isso abriu as portas para muitos jovens, uma geração toda aí de moçada vir trabalhar nesse sentido, né? E ligar a nossa matéria-prima por excelência aqui no Brasil, que a gente tem mais riqueza e que é mais renovável, é madeira. Né? Mais renovável que madeira seria bambu. A gente não tem técnica aqui de trabalhar bambu, a não ser fazer cerca de sítio. Né? Na hora. Né? Porque se você vai fazer com aço, não sei o quê, né? Tem um ditado que eu acho maravilhoso, que tem lá no presidente de Minas Gerais antigo, lá, que ele falava: mineração não tem segunda safra. Então você tirou, desmanchou aquilo, acabou, não vai ter mais. Né? É com isso que a gente faz as peças de metal. Né? E madeira não, madeira você, além de ser uma matéria-prima que é mais parecido à temperatura, o tato, né, com o ser humano, então acho que tem uma coisa bacana aí, e é completamente renovável, né? Se você consegue realizar um móvel, uma cadeira com pouca matéria-prima, e de tal maneira que ele vá durar bastante tempo, acho que é isso que a gente tenta fazer no nosso trabalho, né? Assim, bem resumidamente. Né? E depois que ele não servir mais, ele volta para a natureza, né? Ele não é um poluidor, né? Não é um agente externo poluente, né? Não é. E a gente faz com que ele demore muito tempo para voltar. Essa que é a ideia. Não, muito legal. Acho que vai ser... E eu acho que a sua loja ali no Gavos vai ser realmente um negócio que vai qualificar essa região. Acho que... E ela está atualmente vazia também muito por causa da pandemia, né? Ali tinha um café muito legal que fechou agora nesse período. A gente vai ter um impacto ainda, teve já e vai ter um impacto ainda nesses pequenos negócios que ou não aguentaram o período fechado ou ao reabrir não vão aguentar. A gente teve já e ainda vai ter um pouco, eu acho. Mas isso acho que é curto prazo. No ano que vem a gente vai ver uma retomada dos negócios, eu acho. Desses de pequeno porte, né? Mas que são a vida do centro, né? Eles são... Eles fazem essa coisa interessante que a gente tem. Eu estou fazendo a maior campanha com os meus amigos aí, outros designers ou pessoas que têm um pouco nessa área de iluminação, tapete, objetos de arte, enfim, presentes e tal. Falei, gente, vocês estão de bobeira, porque fica todo mundo querendo abrir uma loja lá na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, que é o point, lá é a meca, né, mas, meu, para com isso, para que você vai gastar uma fortuna num lugar desse, num momento desse, né? E se tem uma coisa muito mais econômica aqui para você fazer e ligado, né? A gente está ligado à arquitetura e esse pedaço, esse quarteirão triangular, está no quarteirão que você está numa esquina, na outra ponta do triângulo está o Edifício Itália, na outra ponta está o Copan, né? E vários prédios, e a Galeria Metrópole, enfim, isso e tem muito a ver com a nossa área, né? Eu acredito muito, assim, porque a gente atende muitos arquitetos, né? Então a gente vê... E a gente acaba fazendo muitos eventos na loja, né? Espero que logo eu possa voltar a isso, né? Mas eu acho que a gente pode fazer vários eventos para trazer esses arquitetos e a loja ser uma espécie de um ponto de conexão com coisas bacanas no centro da cidade que o arquiteto que vai para Gabriel Monteiro da Silva não tem essa possibilidade, né? E aqui tem a história toda, né? Essa coisa de contar a história está tão em voga e acho que faz todo sentido, né? Porque as coisas só se valorizam assim, se você conhece a história, né? Senão fica tudo perdido e vazio, né? Então a gente se propõe a isso também. Acho que vai ser um ponto importante nesse sentido, né? De fazer um pouco essa conexão. Virar clube. E ali, essa região tem muitos escritórios de arquitetura, né? Por causa do IAB, né? Vila Duarte e tal. Então dá para muita gente ir a pé aí para a loja, né? Então é muito interessante. Na praça, como é que chama? Na Praça Jardim, como é que chama? General Jardim. A Praça General Jardim é a área que tem mais arquitetos por metro quadrado, onde começa a Rua General Jardim e a... Não, e tá ali, de você, tá tipo a 3 quarteirões, né?
Então é realmente muito pertinho. É. Não, e conta com a Aí vida para no ir de um lugar a outro, centro. tá cheio de restaurantes legais. Oi? Conta com a vida no centro para fazer esse agito aí também. Já estou contando. Já estava contando antes. Não, e a gente é Legal. isso, né? Por enquanto a gente está só no online, mas daqui a pouco a gente vai poder fazer os presenciais aí, né? Voltar com a aglomeração aí, né? E assim, É, o nosso propósito, a nossa busca, a nossa meta, a nossa missão é justamente funcionar como um hub de conteúdo, de informação e de conexões. E da mesma maneira como você, por exemplo, no seu universo, né, de decoração, arquitetura também, eu acho muito interessante a sua proposta de ser ali um hub físico de ponto de encontro. Eu acho que quanto mais todos nós fomos nos conectando nessa onda, nessa vibração, mais interessante sim. vai ficar, né? Para todo mundo, assim. É. É, essa vibração aqui, não é a primeira vez que você fala isso, essa coisa da vibração no centro, né? Isso a gente percebe mesmo assim. É diferente você sair na rua e andar ali na São Luís e tomar um café ali na Bate, ou né? A gente sente uma coisa diferente. Aí você falando, eu me identifiquei com isso assim. Fala um pouquinho mais disso aí, Cleiton, dessa vibração. Eu, Fazer mais tempo que eu. eu acho que a palavra vibração saiu assim, eu acabo falando porque é uma coisa sensorial mesmo, né? É sensorial. É sensorial, porque a gente, o centro, ele tem uma mistura de origens, pessoas e tal, e isso traz uma mistura de energias também. E essa energia, ela está ficando cada vez mais, essa é a retomada do centro, essa energia vem ficando cada vez mais positiva nos últimos anos. Por quê? Porque ela está sendo adensada com pessoas que vêm com essa cabeça, que vêm com essa vontade de fazer coisas diferentes, de fazer coisas legais, de cuidar do lugar, de cuidar da região. Então isso vai emanando, né? Isso vai emanando e facilita esses encontros. Esse encontro nosso, né? Aqui, Feliz Encontro também, é isso, né? Então, eu acho que isso vai atraindo essas pessoas que aí criam projetos, criam ideias, vai tomar um café, vai tomar uma cerveja e nascem ideias. Isso está cada vez mais ganhando força, né? Aqui. Sempre foi uma força do centro isso. Mas isso nos últimos anos ganhou muita força. E desde que a gente está aqui há quase 4 anos, a gente viu, a gente pegou o comecinho dessa onda. A gente viu que tinha uma mudança, mas a gente pegou o começo. Desde então, a nossa impressão inicial só se reforçou e fortaleceu, e no momento, de fato, está muito prejudicado. O ambiente pandemia, todo. Exatamente. Esse ano tudo deu um freio e retrocedeu um pouquinho. Mas eu acho que no ano que vem a gente vai voltar. E é isso. Não podendo se encontrar fisicamente, tudo fica mais difícil num lugar que é de encontro, né? Mas vocês estão conseguindo fazer um tour aí pelos prédios históricos aí do centro. Conta um pouco como é que é esse projeto. É agora, né? A gente vai fazer, neste sábado, um tour virtual pelos prédios modernistas. Então, vai falar justamente dessa região aí que a gente estava falando. Esther, Copan, Itália, Hilton. Planalto. Enfim, e o que é interessante é assim, qual que é a ideia do tour virtual que a gente está fazendo? A gente está com um projeto, um laboratório aqui, que é o Clube de Experiências da Vida no Centro. Então, esse Clube de Experiências da Vida no Centro é tentar trazer algum tipo de experiência, pode ser gastronômica, pode ser literária, pode ser musical, pode ser arquitetura, design, alguma coisa que ajude a contar uma história de um jeito diferente do centro para mostrar facetas diferentes da vida urbana aqui no centro, né? Então, a gente fez um primeiro que foi sobre a história do Anhangabaú, mostrando todas as transformações que houve no Anhangabaú e como as mudanças do Anhangabaú expressam visões de cidade, né? As visões de São Paulo naquele momento. E aí um tour virtual, né? Então, com Google Maps, Street View, então, aí tínhamos um parceiro daquele tour que foi o Zeca Nunes, que é um guia maravilhoso, um cara super cativante, muito bom. E agora, nesse sábado, vai ter o de prédios modernistas, também com um tour virtual, que a pessoa vai poder entrar nos prédios e conhecer, que vai ser conduzido pelo Olavo Medeiros,
que é nosso parceiro, ele é cool hunter e guia, e também vai ser já o segundo tour nosso, segunda experiência nossa. Então fica o convite, quem quiser, é só entrar no site, no avidanocentro.com.br, tá lá, né, na agenda. Ou, como o pessoal está no Instagram agora, entrando lá no Instagram, tem o link para fazer mais a inscrição. Avidanocentro.sp tem lá no link na bio, vai ter lá. E a tour virtual, no link na bio tem lá, tour virtual, prédios modernistas. Vale a pena. Legal, legal. Legal, legal. E essa coisa desse lugar... Aí olhando também, assim, a gente adora fotografar, ficar olhando, porque realmente é um lugar incrível, né? E a gente está até agora nessa semana do design, né, em São Paulo, no DW, a gente estava, enfim, nessas vasculhadas de pesquisar a história da Avenida São Luís, do Conjunto Os Arvos, enfim, né, aproximar um pouco mais nesse sentido. Coincidentemente, eu estava conversando com um amigo que é jornalista, né, bem específico dessa área de arquitetura e tal, que é o Fernando Sarapião, né, que tem a revista Monolito. É um livro, né, na verdade, que ele faz, cada vez sobre um arquiteto, né? E eu vivia cobrando para ele, e o do design, que dia que você vai fazer? Porque não adianta só a arquitetura, tem que rechear ela, né? Então você precisa fazer dos designers também. E ele resolveu fazer esse ano, atrasou um pouco, está sendo lançado essa semana, né? Virtualmente também, mas é um livro impresso, né? E aí eu estava contando para ele dessa minha mudança na entrevista que ele fez comigo, ele estava contando dessa mudança para o Conjunto Os Arvos e tal. Falei, olha, o que eu fico um pouco chateado só é que o arquiteto do prédio não é um Oscar Niemeyer, não é um Franz Ripp, não é um Arthur Schurado, é o Júlio Neves, né, que é um arquiteto que infelizmente tem uma tradição aí que não é muito bacana, né, é muito mais ligado ao mercado imobiliário, assim, do pior ângulo possível, né, e na politicagem também do pior jeito possível, né. Quase afundou o MASP quando foi presidente do museu. Mas você sabe que o Júlio Neves, ele deve ter pego esse empreendimento, esse projeto e tal, mas o arquiteto que trabalhava e realizava tudo com ele era o Pedro Paulo Melo Saraiva, que é um super arquiteto, contemporâneo do Paulo Mendes da Rocha. Ele, junto com o Paulo Mendes, eram os professores assistentes do Vila Nova Artigas, na FAO e tal. E quem fez a galeria, quem detalhou toda a galeria As Árvores, foi o Jorge Zalsuspin, né? Que é um designer super importante para a história do design brasileiro, acabou de falecer no começo desse ano, agora no meio do ano, coisa de 3 meses atrás. E aí eu realmente falei, realmente, né? Porque tem todo um detalhamento ali que você vê que é muito sofisticado, né? E aí numa dessas eu comecei a olhar com mais atenção para uma escada que tem lá, que é uma escada, tem 2 escadas rolantes, mas tem também uma escada que é uma estrutura metálica e os pisos de madeira. Né? Linda, 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 toda atirantada, um desenho assim, realmente você vê que o cara ficou ali muito tempo para desenhar aquilo, né? Genial. E aí vê que ela é toda... E essa madeira é nada menos do que jacarandá da Bahia, que é a nossa madeira mais nobre de todas, assim, né? Maciça, com essa espessura, assim. E a gente resolveu fazer essa homenagem a ele, convidando as pessoas para irem lá e conhecer essa escada, que é quase que uma revelação, né? Estava meio perdido isso aí no tempo. Então tem milhões de coisas que a gente pode estar descobrindo, contando histórias e trocando informações sobre esses, né? De repente, num desses tours daí a gente acha uma outra joia dessa perdida. E essa escada... Essa escada eu não conheço a história dela, mas eu já tentei fotografar e não consegui achar um ângulo que mostrasse a riqueza de detalhes que ela tem, que é muito bonita, mas aí eu falei, não, tentei já colocar no Instagram, mas a foto não vai fazer jus ao que ela é mesmo na prática. É muito bonita mesmo. Estou com um amigo fazendo um ensaio, um super fotógrafo aí fazendo um ensaio. Daqui a pouco tem, vocês vão ter o quê? Gente, daqui a pouquinho vai cair, a gente vai ficar na mão aqui. Eu quero agradecer a vocês de coração pelo papo, né? Espero que passe a pandemia para a gente oficializar essa nossa amizade ao vivo aí, tomando um drink ali no Dona Onça, alguma coisa dessa. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado a você, a Carol, e bem-vindos ao Centro, à vizinhança. É isso daí, agradecemos muito, viu, Paulo, você, a Carol, e bem-vindos, e vocês, enfim, está só começando a jornada, então a gente não vê a hora de já poder, a coisa desanuviar aí, a gente poder tomar um drink junto aí depois.
Legal, vai ser um prazer. Muito sucesso Muito aí obrigado. no novo endereço e que sejam muito felizes aí na nova casa. Muito obrigado, muito obrigado. Um beijo para vocês. Valeu, beijo. Tchau, tchau.